Agora eu estou interessado em reduzir o custo daquele algoritmo em array linear para encontrar o mínimo e, e aí como é que a gente pode fazer isso? Bem, a gente vai usar a mesma ideia que a gente usou em aulas anteriores, que é, bem, se você quer reduzir o custo de um algoritmo que está executando sobre N processadores com um determinado tempo T de N, ou você diminui o tempo ou você diminui o número de processadores. E o que a gente vai fazer é diminuir o número de processadores. Então, a gente vai reduzir o número de processadores utilizados pelo algoritmo, certo? Então, o algoritmo que a gente vai ver, ele vai utilizar raiz de n processadores, certo? Então, tenho n elevado a meio processadores. E eu vou assumir que, inicialmente, os dados estão distribuídos, eu tenho ainda n dados, os n dados estão distribuídos por esses raiz de n processadores. Então, tenho n dados distribuídos entre esses processadores. Isso implica que cada processador tem n sobre raiz de n dados, que é igual a raiz de n dados por processador. Certo? Então, eu vou ter lá o meu conjunto X de entrada, então tem os elementos x1, x2, até o x raiz de n, depois eu tenho x raiz de n mais 1 até o x2 raiz de n, assim por diante até o xn. Então, esse primeiro conjunto de dados aqui está no P1, os próximos raiz de n elementos estão em P2 e assim por diante. E aí, qual que é a ideia do algoritmo? Bem, o algoritmo ele vai executar um algoritmo sequencial no seu conjunto de dados para achar o mínimo. E depois a gente usa o algoritmo paralelo visto no vídeo anterior para achar o mínimo dentre todos esses mínimos encontrados para cada um dos grupos. Então vamos lá, eu tenho um algoritmo que vai receber um conjunto de dados X. E aí o que eu vou fazer é, em paralelo, para cada um dos processadores. Então, vou colocar aqui de 1 até a raiz de n processadores. O PI vai usar um algoritmo sequencial para encontrar o mínimo no seu conjunto de dados. E depois, novamente, a gente usa o algoritmo paralelo anterior para achar o mínimo dentre todos esses mínimos aqui. Vamos dizer que esse cara aqui ele atribui o mínimo dele para TI. E aí, uso o algoritmo paralelo anterior sobre os dados T1 até T raiz de n. Certo? Então, algoritmo simples. Agora vamos ver como é que fica então o tempo e o custo dessa nova versão do algoritmo. Então, em termos de tempo, a gente tem aqui em paralelo sendo executado um algoritmo sequencial que encontra o mínimo para um determinado conjunto de dados. Esse conjunto de dados tem tamanho raiz de n, então o custo disso aqui em termos de tempo vai ser raiz de n. E depois a gente tem a execução do algoritmo paralelo anterior sobre raiz de n elementos. Como o algoritmo anterior ele era linear no número de elementos, então o tempo desse passo aqui ele também vai ser linear no número de elementos, que nesse caso é raiz de n. E aí aqui, para achar o mínimo, a gente também está gastando uma coisa que é da ordem de θ de raiz de n. Então, o tempo do algoritmo é θ de raiz de n.
E aí o custo é o número de processadores que a gente utilizou, que foi raiz de n processadores, vezes o tempo. Então isso aqui vai dar θ de n, que é o mesmo custo do algoritmo sequencial. Então esse cara aqui ele é um algoritmo custo ótimo.